Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Redenção, a mais uma manhã de palestra. Hoje nós temos, eu arrumei até uma rifinha ali mais atraente, que o nosso centro está sempre precisando de doação. Então eu sempre falo que tenho ali R$10 cada nome, e às vezes a pessoa quer ajudar e fala, não, eu não tenho muito. Tudo é bem-vindo na Casa Espírita. Temos a venda dos livros também, se alguém tiver interesse. E não vamos nos esquecer, hoje tem uma cantina gostosa lá embaixo, com salgados, um cafezinho e bolo. Tá bom? Então vamos para fazer nossas orações iniciais. Vamos primeiramente agradecendo a espiritualidade aqui presente, que sempre está conosco, nos ajudando, nos intuindo, abrindo nossas mentes para um melhor atendimento. Vamos aproveitando esses fluidos amorosos, benéficos, que sempre eles estão conosco na Casa Espírita, agradecendo muito a Jesus, nosso Mestre amado, por todas as bênçãos do nosso Evangelho, a Maria de Nazaré, nossa Mãe querida, que também esteja conosco, nos abraçando, nos abençoando. E assim damos graças a Deus. Hoje nós vamos receber nosso amigo Vitorino, que é professor, palestrante espírita, tem formação na nossa federação, uma pessoa de muito conhecimento. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Vamos falar hoje sobre um grande amigo que a gente tem assistido aqui, também conhecido como Capetinha. Eu coloquei aqui uma breve visão do maligno. Mas por que breve visão? Porque para a gente entender, conhecer a história do capeta, do diabo, é uma história muito longa, é uma história muito comprida, não dá para a gente abordar tudo numa palestra de 1 hora, 1 hora e pouco, não dá. Então, precisaria fazer um estudo bem prolongado. Então, para quem tiver interesse em participar e conhecer melhor cadê o está funcionando por quê? Quem tem interesse, eu trouxe aqui as referências que eu trouxe, que eu usei para fazer essa aula. Não se preocupe em decorar isso. Quem tiver interesse, fala com a Márcia. Fala com a Márcia ali no sinal, ela dá para vocês no papel todas essas referências. Se essas referências vocês acharem que não é suficiente, existem 2 livros que eu recomendo. Os 2 de Carvalho e Schutel. Não deve existir mais para venda, deve estar disponível em PDF na internet. Um deles é esse livro aqui que eu consegui de um amigo emprestado, chama O Diabo e a Igreja, aonde Carvalho e Schutel, ele questiona essa teoria do diabo e todas as alegações da Igreja Católica em relação ao diabo. Existe outro livro, também de Carvalho e Schutel, chamado A Interpretação Sintética do Apocalipse, que é muito interessante esse livro, porque ele faz uma abordagem resumida do Apocalipse e ele explica quem é a besta, ele explica o que é a besta. Nós vamos falar da besta hoje, aquela besta que comanda a grande prostituta, né, que é citada várias vezes no Apocalipse. Mas esse livro, para quem tiver interesse em fazer, ele é muito interessante. Então, nós precisamos ver o seguinte, que o diabo, na visão espírita, ele não existe. Não da forma como a gente está acostumado a ver, como sendo um personagem. Nós vamos falar mais para frente com detalhes sobre esses 2 itens. Também o Espiritismo ele põe um ponto final nas penas eternas. Você morreu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, e de lá não sai nunca mais. Então ele põe um ponto final nisso, o Espiritismo. Por que então nós vamos falar do diabo? Se a gente sabe que o diabo não existe, por quê? Porque ao longo do tempo, esse personagem criou na nossa cabeça
vários pensamentos que a gente traz, muita gente tem esses pensamentos até hoje, e faz parte da nossa mentalidade mística. Então, o misticismo que ainda existe em nós faz a gente ter medo do diabo até hoje. Pode ser não aquele medo assim de ficar assombrado, mas um desconforto. Muitas pessoas espíritas não gostam de ver essa palestra minha porque eles acham que ela é uma palestra carregada de maus fluidos, né? Mas como dizia um humorista antigamente, as palavras são palavras, nada mais do que palavras. Então, quem dá a qualidade para as palavras somos nós, porque a palavra em si mesmo não tem qualidade. Tanto é que os apelidos que o capeta adquiriu ao longo do tempo, alguns de vocês podem se sentir incomodados com uma ou outra palavra, mas não será todo mundo. Então, esse incômodo prova só uma coisa, que nós ainda temos um pensamento místico e de alguma forma nós temos receio ou medo desse personagem. Ok? Então, vamos ver quais são. 2 nomes eu tirei dessa lista, depois eu falo. Né? Então, o diabo, ele chama de instintivo, não? Capeta, todo mundo conhece, né? Coisa ruim, já ouviu falar de coisa ruim? Sujo, o cascudo, tinhoso, danado, chifrudo, manquitola, 4 dedos, beiçudo, cramulhano, anticristo e por aí vai. Esqueceu o mais comum, demo. Tem o demo é a abreviação de demônio, né? Mas tem 2 que eu tirei porque eu acho injusto. Um deles é cão. Você chamar uma pessoa de filho do cão, você está arrumando briga. Mas eu acho que os cães não merecem. São nossos amigos, são maravilhosos. O outro que eu tirei é bode. Ele também é chamado de bode, mas coitado dos bodes, né? Eles são animais também, criaturas de Deus, não merecem isso. Então, o objetivo nosso nessa palestra é justamente tirar da nossa imaginação, do nosso pensamento místico, essa figura do diabo. Esse é o nosso objetivo, ajudar vocês nisso. Por isso que eu trouxe aquelas referências, falei porque às vezes vocês podem se interessar e se aprofundar mais no assunto, porque é um assunto muito interessante. E nesse estudo a gente aprende muita coisa, né? Por isso, então, nós temos a necessidade de desmistificar essa figura no nosso pensamento, é entender o que é realmente esse diabo, o que é o capeta, o que é o inferno e o que é céu, para a gente parar com isso e a gente começar a se concentrar naquilo que realmente importa, né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, o diabo, como nós conhecemos ele hoje, o que é hoje, aquele serzinho de chifre e tal, não é o mesmo diabo de todos os tempos. Na verdade, existem 3 diabos na Bíblia. E não há como a gente falar do diabo sem abordar a Bíblia. Precisa estudar a Bíblia para poder entender a história do diabo, né? Então nós vamos falar desses 3 diabos hoje, um pouquinho de cada um, porque eles estão interligados entre eles. Ok? Então, desde o início dos tempos, o homem procura explicar o bem e o mal. Então, antigamente, muito antigamente, bem antes de Moisés, eles criavam deuses para tudo. Tinha o deus do trovão, o deus do raio, tinha o deus da chuva, o deus da seca, e eles eram divididos em deus bons e deus maus. E há uma curiosidade entre o povo nórdico, que existe um deus que é muito interessante o estudo desse deus. Ele é mau, todo mundo tem medo dele, né? Então ninguém quer saber dele por perto, porque ele traz os gafanhotos, né? Palha de gafanhoto, e traz a seca. Então o povo lá morria de fome nessa época, né? Mas tinha uma outra deusa que eles tinham muito medo, e quando a mulher engravidava, essa deusa comia o feto dentro da barriga da mãe. E essa deusa e esse deus, eles eram inimigos cruéis um do outro, um tinha medo do outro. Então o que as mulheres grávidas faziam? Usavam um colar pingente como a figura desse deus da seca, para impedir que a deusa que come o bebê se aproximasse dela. Então essa questão entre o bem e o mal, ela sempre foi uma questão duvidosa para o ser humano. Nós vamos ver que após a morte de Cristo, mas no século IV, essa questão da origem do mal deu um pandemônio danado nessa época, né? Mas já a gente chega lá.
Então, ela se faz presente também na Bíblia. Em alguns momentos da Bíblia, a gente nota que essa briga entre bem e mal, ela é explícita. E a gente não, às vezes não, nem sempre. O Velho Testamento teve duas fases distintas, onde o diabo da primeira fase não tem absolutamente nada a ver com o diabo da segunda fase. E as pessoas que lêem a Bíblia não percebem isso. Então hoje nós vamos perceber isso. Então nós vamos abordar o entendimento desses personagens no Antigo e no Novo Testamento. Existem outras referências sobre o diabo fora daqui? Existe, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas só um pouquinho para a gente não desviar o foco do nosso objetivo, que é falar do diabo cristão. Né? Então essa abordagem não vai ser aprofundada o suficiente, né? Vamos iniciar olhando o Antigo Testamento. Um fato marcante na história do povo hebreu é chamado o tempo de exílio. Em 587, Judá já era um estado e a capital era Jerusalém. Naquele tempo havia uma guerra política muito grande, havia uma instabilidade muito grande dentro de Jerusalém. E o grande rei Nabucodonosor II, que era o imperador da Babilônia, ele se aproveitou da oportunidade, invadiu Judá e prendeu mais da metade do povo. Se não me engano, próximo de 3/4 do povo foi aprisionado por Nabucodonosor. E viveram aprisionados 50 anos. Aqueles que não foram presos fugiram para o Egito. E esse é chamado período de exílio. Nesse período, o povo judeu ele sofreu uma influência muito grande de uma religião que existia na época, chamada Zoroatrismo. Nós vamos falar do Zoroatrismo daqui a pouco. Né? O Zoroatrismo provocou uma influência tão grande entre o povo judeu que alterou a cultura deles, alterou os costumes e alterou a crença, inclusive a religião. Todos os livros escritos na Bíblia após o exílio, eles são livros que tratam o diabo com uma definição de diabo completamente diferente do que era antes. Mudou completamente o conceito. E esse novo conceito, influenciado pelo zoroatrismo, influenciou também o cristianismo, que também sofreu uma outra influência de Maniqueu, que os seus discípulos chamavam de Mani. Nós vamos falar já desses dois personagens. Mas é só para a gente entender esse fato que aconteceu com o povo judeu, que foi o exílio, foi o domínio da Babilônia. Depois, pouco antes de 537 a.C., alguns anos antes, Ciro o Grande, ele era o imperador persa, e a Pérsia, nesses tempos, estava dominando o mundo, era uma das maiores forças militares que havia na época. E ele, então, Ciro o Grande, ele aproveitou, invadiu e destruiu Babilônia. As ruínas de Babilônia, se vocês quiserem conhecer, existem até hoje as ruínas, fica a 50 quilômetros da margem do rio Eufrates, no Iraque, em direção ao Irã, naquela margem do lado de lá, não do lado da capital. Então, quem quiser conhecer Babilônia está até hoje. Nesse período que eles estiveram lá, foi aonde o período em que a influência do zoroatrismo foi mais pesada, porque o criador do zoroatrismo, Zoroastro, ele era o persa, e a religião dominante entre os persas naquela época era o zoroatrismo, que depois foi expulsa, condenada, de uma confusão, né? Então era a potência, enquanto o Irã, já falei antes, está te vendo? Ao observar, nós vamos pensar que alguns exegetas são aquelas pessoas que ficam estudando versículo a versículo, com detalhe, discutindo as Bíblias, e também alguns teólogos, eles tentam associar o diabo católico com o diabo judeu, mas nós vamos ver que não tem significância alguma entre um e outro, são diabos distintas, a interpretação do diabo é outra, é bem diferente isso, nós vamos perceber isso daqui a pouco. Aí a gente pergunta, né, Satanás ou o diabo? Na verdade, o diabo teve vários nomes, né? Na Bíblia, escrita em aramaico, foi a primeira Bíblia da Antiga, ele era chamado diabo.
Mas depois, com a passagem do tempo, o povo começou a falar o hebraico e ficou cada vez mais difícil para o povo entender o aramaico. Então, eles fizeram a tradução da Bíblia do aramaico para o hebraico. E nessa tradução, o diabo se transformou em diabolos. É só uma mudança de palavras, não houve mudança de conceito. Então, tanto fazer falar diabolos como falar diabo é a mesma coisa, né? Depois que eles voltaram do exílio, houve um problema. Aqueles judeus que foram para o Egito, eles já não conseguiam mais falar hebraico, eles viveram 50 anos no Egito. Eles não sabiam mais falar hebraico, tinha muita dificuldade de entender a Bíblia. Então houve uma reunião das 6 tribos de Israel. Não sei se vocês conhecem a história das 6 tribos, né? Começou lá em Abraão, são descendentes de Abraão, formaram-se 6 tribos, e tudo que era decidido do judaísmo tinha que ter 2 representantes de cada tribo. Então reuniram-se 72 representantes e começaram então a fazer a tradução do Antigo Testamento de hebraico para o grego. Nessa tradução houve uma influência também da filosofia, da mitologia grega, em cima disso também. Tanto é que essa influência foi tão forte que ela perdurou até mais ou menos o ano 1000 depois de Cristo, quando surgiu a imagem do capeta que nós conhecemos hoje. Foi por volta do ano 1000 que aconteceu. Então, nessa mudança é que surgiu o nome de Satanás. Então, se a gente falar Satanás, diabos ou diabo, é a mesma coisa. São palavras sinônimos e não muda nada. E existe uma característica interessante, que a minha Bíblia, por exemplo, eu uso essa Bíblia aqui, eu tenho 3 Bíblias em casa. Eu tenho 3 Bíblias em casa. Essa aqui é uma das que eu mais uso, porque tem letra grande, né? Eu enxergo um pouco, né? E essa Bíblia é traduzida por João Ferreira de Almeida, que ela é considerada uma das Bíblias menos ruins nas traduções. Menos ruins. A Bíblia católica é a pior de todas, né? E interessante que nessa minha Bíblia aqui, o diabo ele é citado em todo o livro, em toda a Bíblia, como Satanás. Eu estive recentemente participando de um culto evangélico junto com um amigo meu, que ele me convidou e foi assistir, e para minha curiosidade, eles não estão usando mais a palavra Satanás, eles voltaram a usar a palavra diabo, do aramaico. E eu fiquei surpreso, fui conversar com a pastora, por que a palavra diabo, né? Ela disse, cara, eu não sei, é a nova tradução que mudaram, quando a sociedade bíblica que faz as atualizações da Bíblia, eles mudaram de Satanás para diabo. Não significa nada, é só uma curiosidade. Porque vocês podem encontrar alguma Bíblia que fala diabo, e tem outras Bíblias que falam Satanás. É a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então a gente não tem que se preocupar. Esse termo, Septuaginta, é por causa dessa reunião de 72 representantes de cada tribo de Israel, e eles fizeram a tradução em 72 dias. Aí ficou conhecido como Septuaginta, por isso. Então, se vocês ouvirem essa palavra, a Septuaginta ela é a reunião de 72 sábios, são 6 de cada tribo. E fizeram a tradução. Outro detalhe que também eu tenho alguns historiadores, eles dizem que também foi feito em 72 dias. Vamos lembrar um pouco Jesus Cristo, quando ele falou para Pedro que a gente tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Eu fui atrás disso para saber o que significava exatamente ao pé da letra isso. E eu conheci um rapaz que ele era judeu, e eu perguntei para ele, ele fez essa matemática, é da língua Cabala. É da Cabala, né? É da Cabala. Aí ele só tem uma coisa, ele falou, a Cabala é uma língua que não tem números. Não existe matemática na Cabala. Aí eu perguntei dos 70 vezes 7 vezes. Ele falou, então, 70 vezes 7 vezes na Cabala significa infinito. Por isso que nós temos que perdoar infinitas vezes. Porque 70 vezes 7 vezes significa isso. E vocês podem notar que em toda a história de Judá, e depois também passou para o cristianismo, o número 7 ele é frequente. O dragão, que representa o capeta, tem 7 cabeças, tem 7 chifres. Então no Apocalipse está cheio de número 7, que é uma tradição e um conceito judaico próprio daquela época em que eles usavam.
Então está aí também, não sei, talvez esses 72 aí também seja em função dessa crença do número 7. Né? E todo o significado disso, o Satanás ele tem esse significado: acusador, opositor e adversário. Então nós vamos entender muito bem, porque o pensamento que a gente tem hoje em dia é que o diabo nos domina. E vou provar para vocês que não é verdade isso. O diabo não nos domina. Né? Segundo o conceito deles, somos nós que nos entregamos ao diabo. Principalmente um homem, para mim, ele é maravilhoso, eu adoro estudar ele, que é Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. A filosofia agostiniana ela é linda de se ver. Apesar de ser extremamente católica, ela é linda de se ver. Então, fica mais uma recomendação, quem tiver interesse. E consta naquela relação aos 2 livros de Santo Agostinho, que é muito importante, que são as Confissões, escritas pelo próprio Santo Agostinho, ele contando a história dele, que é uma história linda de se ver, e depois o livro A Cidade de Deus contra os Pagãos, onde no 2º volume ele aborda a função do Satanás, e depois dessa abordagem de Santo Agostinho é que o diabo realmente começou a existir na Igreja Católica. Com o trabalho de Jerônimo não foi suficiente, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Esse personagem também, quando houve a revolução a reforma da Igreja Católica, era de se imaginar que esse personagem seria abolido, mas não foi. Tanto Martinho Lutero como Calvin e outros reformadores da Igreja adotaram. E adotaram por quê? Porque está nas Escrituras. Se vocês pegarem o Novo Testamento, qualquer um dos 4 do Novo Testamento está cheio de Satanás por todo lado. Vocês querem um exemplo? Jesus Cristo nos passava demônios? Então estava lá, a crença nos demônios. Se vocês lerem as apostilas, as epístolas dos apóstolos, está cheio dessa palavra Satanás. Por quê? Porque todos eram judeus, todos viviam a mesma cultura, todos viviam o mesmo entendimento, todos aceitavam a mesma coisa. Por isso que nós encontramos esses escritos lá. É por isso. Né? O livro de Jó, ele é um livro muito importante, eu adoro esse livro. Eu recomendo para vocês a leitura desse livro da Bíblia, o livro de Jó. Ele dá uma amostra, alguns teólogos, alguns exegetas dizem que o livro de Jó ninguém sabe quem escreveu, ninguém sabe. Então alguns teólogos, alguns exegetas, eles entendem que o livro de Jó, ele é uma fábula que foi contada por alguém e alguém escreveu e tornou-se um livro do Velho Testamento. Mas ele é um marco, porque o diabo no Velho Testamento, da primeira fase, antes do exílio, está muito bem descrito em Jó. Nenhum outro livro descreve o diabo tão bem como o livro de Jó. Então no livro de Jó está assim: quando Deus andava pelo mundo, ele se encontrou com Satanás. E Deus perguntou para Satanás: o que estás a fazer, Satanás? E Satanás responde: meu Senhor, eu estou a andar pelo mundo para observar os homens conforme tua ordem. E Deus disse: então você viu meu filho Jó? Aquilo sim que é um exemplo de fé. E então o Satanás disse: mas meu Senhor, o Senhor deu tudo para ele. Ele é um homem muito rico, muito poderoso. Ele tem uma família linda, uma família maravilhosa. Quem é que não te adora desse jeito? Aí é fácil te adorar, né? Satanás falou para ele. Então Deus lhe disse: muito bem, então você pode até Jó, tira tudo que ele tem, aos poucos, vá tirando. Se for necessário, você está autorizado a retirar, inclusive, a família de Jó. E se você precisar, você pode tirar a saúde de Jó. Só tem uma coisa que você não pode fazer, Satanás: você não pode tirar a vida de Jó. Ele falou: muito bem, Senhor, então eu vou lhe provar. Ele falou: muito bem, Satanás, eu aguardo. Então Satanás veio até Jó. Jó era um homem muito rico, ele tinha inúmeras animais, vaca, carneiro, e tinha também uma plantação enorme, um celeiro muito cheio de sementes, um comerciante muito grande, tinha muito dinheiro e era considerado o segundo mais rico de toda a nação, o segundo mais rico. Então aos poucos veio a seca, acabou com a plantação dele, o diabo fez isso.
O diabo matou todos os animais dele, queimou o celeiro, levou ele à miséria. Cada coisa que acontecia, o Jó tinha uma mania de todo entardecer, ele sentava em volta de uma fogueira junto com os amigos para conversar. E os amigos então perguntavam para ele: "E agora, Jó, você ainda tem fé em Deus?" Ele dizia: "Deus me deu, Deus me tirou. Seja feita a vontade de Deus." Jó respondia assim. Então depois ele ficou doente, a família dele morreu, foram morrendo os filhos, morreu a esposa, ele ficou sozinho, sempre repetindo a mesma coisa. Em momento algum você vai ver Jó reclamando de Deus. E há uma coisa mais curiosa ainda: em momento algum vocês vão ver no livro de Jó, Jó dizendo que o diabo estava fazendo aquilo com ele. Ele nunca se referiu ao diabo, nunca. Tudo ele dizia: Deus me deu, Deus me tirou, seja feita a vontade de Deus. Houve certos momentos em que Jó questionou a bondade de Deus, e ele chegou à conclusão que ele era ignorante o suficiente para não entender essa vontade. Por isso que esse livro é fantástico. Mesmo assim, né, perdeu tudo, ficou na miséria, doente, o diabo desistiu. Ele voltou lá, o diabo conversar com Deus e falou: "Senhor, ele realmente é um homem de fé. Eu fiz tudo que o Senhor autorizou a fazer e não deu certo. Ele continua cheio de fé." Então, Deus disse a Satanás: "Muito bem, Satanás. Então não se preocupe, deixa ele em paz, porque agora eu vou devolver tudo o que ele tinha." E Jó, aos poucos, foi recuperando a saúde, recuperou os seus animais, recuperou a sua fazenda, recuperou o seu celeiro, recuperou o seu dinheiro e teve uma nova família também, tão linda e tão bela, tão linda como era a anterior. Esse final do livro de Jó é interessante, porque ele é o texto principal que as igrejas pentecostais e neopentecostais usam para convencer o povo a dar dinheiro para a igreja. Porque se Deus devolveu a Jó tudo que Jó perdeu, então Deus vai devolver também para nós tudo aquilo que a gente perdeu em favor da igreja. É o argumento deles. E para quem é materialista, é um argumento muito forte esse, né? E está lá no livro de Jó. Então o livro de Jó, ele mostra duas coisas que é importante para o nosso estudo. Primeiro, o diabo não era inimigo de Deus, nunca foi. O diabo, ele era um anjo de Deus. O problema do diabo é que de todos os anjos celestiais, ele pegou a tarefa mais ingrata, que é vigiar os homens. E tem mais, era a função do diabo provocar tentações para que a pessoa caísse fora da fé, para ele provar a Deus que aquela pessoa tinha fé, e assim Deus ficaria sabendo que a pessoa não tinha fé. É a chamada tentação, né? Ai, o diabo atenta, né? Tem até um ditado, né? Diz que quando o diabo atenta, a faca entra, né? Não sei se você já ouviu esse ditado. Então, nós temos essa visão do diabo muito bem definida. Para os judeus naquela época, era chamado de hebreus ainda, né? Eles eram tudo o que acontecia de bom e de mal na nossa vida vinha de Deus. Deus era a origem de tudo o que acontecia conosco e direcionava a nossa vida. Não tinha nada a ver com Deus, com o capeta, com Satanás. Por isso o livro de Jó, ele é muito importante para a gente entender a visão que o povo hebreu tinha acerca do diabo, que ele era subordinado a Deus. Em momento algum vocês vão ver o diabo, nesse Velho Testamento, como sendo um oponente a Deus. Ele não era oponente. Ele era subordinado de Deus, obedecia a Deus e cumpria só aquilo que Deus determinava. E foi o que ele fez com Jó. Essa era a visão dos hebreus até o livro de Jó, que foi um dos últimos livros antes do exílio. Durante o exílio tivemos o livro de Ezequiel, tivemos outros livros, mas aí já foi durante o exílio. Aí eles foram lá para aquele exílio e sofreram a influência do zoroatrismo. O zoroatrismo é uma religião que merece um estudo mais aprofundado, então vou fazer um resumo geral de como eles pensavam. Eles achavam que Zoroastro, que é o fundador do zoroatrismo, ele foi o primeiro a falar sobre o Deus único, não foi Moisés, foi Zoroastro. Só que o Deus único dele era uma farsa, por isso que não foi levado a sério, porque segundo Zoroastro, esse Deus se dividiu em dois outros deuses,
Ele criou duas criaturas tão fortes, tão poderosas quanto elas, e passou a sua essência para esses dois seres. Um deles é Deus, e o outro deles é o diabo. Então a gente fala que são dois irmãos que entraram em guerra para dominar a alma dos homens, né? Então, Jesus, nós já falamos expulsava demônio, né? Jesus foi tentado pelo exército de Satanás. Está lá na Bíblia, né? Muita gente acredita o seguinte, alguns teólogos, né? Que isso, na verdade, foi um delírio de Jesus. Isso, de fato, não aconteceu. Porque Jesus Cristo estava no deserto, com pouca água e sem comida há quase 40 dias. Então, o nosso corpo ficar num estado desse é natural que os hormônios descem, né? Cada negócio que o cérebro produz desce e a gente tem vertigens. Um exemplo clássico disso hoje, que infelizmente está acontecendo com a parente minha, ela pegou dengue tipo C, que é a segunda mais grave que tem, e uma das consequências da dengue tipo C é o delírio. A pessoa delira, começa a falar coisa com coisa não tem nada a ver, sem sentido, né? Isso é o que pode ter acontecido com Jesus. E por que a pessoa fica assim? Porque a pessoa fica muito tempo sem comer, fica muito tempo sem se alimentar, e a pessoa enfraquece tanto que começa a ter delírios. Então alguns acham que essa tentativa do diabo no deserto foi um delírio que ele teve. A curiosidade, só uma coisadinha pessoal, é que só Jesus estava lá, só, não tinha mais ninguém com ele. E até onde eu sei, em momento algum Jesus contou para alguém o que aconteceu com ele lá no deserto. Quem escreveu isso, como é que esse alguém ficou sabendo disso? Se Jesus não contou para ninguém. É uma curiosidade que eu tenho sobre isso, sobre essa passagem. Em todo caso, há uma diferença também, nós vamos falar daqui a pouco, dentro do zoroastrismo, a diferença entre diabo ou Satanás, se vocês preferirem, e demônio. Tem uma diferença muito grande que nós vamos ver. E até eu seguro, nós vamos falar essas coisas, né? Se vocês têm medo, por favor, me perdoem, né? E esses conceitos, né? O novo conceito do zoroastrismo, havia inclusive dentro do zoroastrismo uma hierarquia. O demônio, o Deus, né, criado pelo Zoroastro e o demônio, eles começaram a guerrear. Aí o que o demônio percebeu, né? Falou, pô, se eu for guerrear direto com Deus, eu vou acabar perdendo essa parada, aí precisa dar um outro jeito. Aí o que ele fez? Ele criou um exército, porque ele sozinho não dava conta de influenciar todos os seres humanos. Então ele criou um exército ao qual ele deu o nome de demônios. Mais tarde, a Igreja Católica criou os chamados agentes do diabo, ou príncipes do inferno, como também são chamados, né? E aí criou-se a estrutura hierárquica do inferno. Você tem o Satanás como o chefão, você tem os príncipes do inferno, ou emissários, que é o nome que quiser, e abaixo deles o exército, que era o exército, são os demônios. Então os demônios, qual a função deles? Era atacar o homem, era visado aos homens comuns da época. Mas pessoas que tinham uma expressão como Jesus Cristo tinha, os demônios não davam conta dele, nem sequer os emissários deles, os príncipes. Então por isso o próprio diabo, o próprio Satanás veio tentar ele no deserto. Então, do outro lado, Deus, vendo que Satanás criou todo aquele exército de demônios, o que ele fez? Ele falou, não, se eu ficar parado agora, quem perde essa guerra? Que sou eu. Então o que ele fez? Ele criou um exército chamado de anjos que vem combater o mal que os demônios faziam. É muito comum a gente ver nos desenhos antigamente que a pessoa não está sabendo o que fazer, né? Que o desenho sabe fazer, aí aparece o diabinho do lado esquerdo soprando as ideias dele e vem o anjinho do lado direito, né? Para dar bons pensamentos para ele, né? Para ele não cair na tentação do diabo. Então o que é isso? Eles diziam que Deus criou em cada ser humano dois caminhos, ou dois espíritos, se vocês quiserem levar por esse ponto de vista, que é o espírito, o caminho da luz e o caminho das trevas. Por isso que eu digo, não é o diabo que nos arrasta, somos nós que nos entregamos ao diabo. Nós nos entregamos ao diabo com base no nosso livre-arbítrio. Então, toda vez que nós pensamos no mal, nós refletimos no mal, nós praticamos o mal,
nós estamos nos entregando aos demônios, e aí eles catam a gente e levam a gente para o inferno, né? Nós vamos falar das penas eternas já já. Então essa é a teoria, de uma forma assim, muito resumida do zoroastrismo, e que acabou se acentuando dentro da cultura judaica a tal ponto que nos anos, cerca de 1 ou 2 séculos antes de Cristo, já estava estabelecido a crença nos anjos e nos demônios. Todo judeu acreditava nisso. E ninguém questionava quem criou isso. Eles acreditavam no Deus de Moisés, no Deus único, e ainda assim tinha Satanás que era inimigo de Deus. E não havia até então a explicação de onde veio esse diabo. Quem foi que criou esse diabo? Ninguém sabia. Não tinha essa explicação. E esse problema de não ter essa explicação repercutiu muito na Igreja Católica. E foi uma repercussão muito severa, e a Igreja Católica tinha que dar uma resposta. E foi aí que surgiu o diabo, a explicação do diabo para poder dar essa resposta, né? A influência também da mitologia grega estabeleceu esse conflito entre bem e mal. Quando fizeram a tradução, a Septuaginta fez a tradução, esse conflito entre o bem e o mal, ele é bem visto, é bem explícito na filosofia grega, na mitologia grega, ele influenciou ainda mais o povo judeu. Ele enraizou mais ainda esse conceito, essa guerra entre o bem e o mal. E essa guerra entre o bem e o mal, ela se eternizou. Na época do Cristo, essa guerra existia. É o bem contra o mal, para ver quem vence. E tem muitas coisas, principalmente no Apocalipse de João, tem muita coisa, aquela história de 1000 passarás, a 2 não chegarás, né? Os mais velhos devem ter ouvido isso, né? Isso aí vem do livro do Apocalipse, né? E esse dualismo persiste até hoje na nossa cabeça. A gente ainda acha, até hoje, que existe essa guerra entre o bem e o mal. A gente acha isso. Mesmo com o Espiritismo, acabando com isso, o Espiritismo mudou completamente a nossa cabeça. Dentro de nós existe o bem e o mal combatendo. Só que agora esse duelo está dentro de nós. E na verdade, gente, esse duelo não existe. Não existe esse duelo de bem e do mal. Quando você faz uma coisa errada, você fala, eu cedi ao mal, eu cedi, sabe? A gente põe no nome do diabo, né? A gente põe como obsessor, né? Vamos mudar o nome do diabo, o nome do diabo agora é obsessor, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então a do zoroastrismo eu já falei, né? Foi em 559, né? A zoroastrismo fundaram a partir daí surgiu o dualismo. Assim, o Deus do zoroastrismo é o Ahura Mazda. Eu não sei se pronunciei direito, mas se alguém já ouviu esse nome, é Deus. Ahura Mazda significa sabe o Senhor. E Druge, o Angra Mainyu, é o falso, o enganoso, também conhecido como Arimã, que está no extremo oposto a Ahura Mazda. É que negócio, Deus e diabo, né? Deus e diabo. O céu e a terra e todos os seres humanos estavam inseridos nesse contexto. Então, para Zoroastro, tudo estava envolvido nessa questão do bem e do mal entre Ahura Mazda e Druge. Ciro permitiu que Jesus fosse libertado, então voltaram para suas terras. Aqui nós já falamos, né? Vamos voltar para o ideal. Então, todo o mal a partir daí veio a ser atribuído a Satanás. Lembra que no livro de Jó não existia isso? Tudo provinha de Deus, Deus era o provedor de tudo, do bem e do mal. Mudou. Então aquele Satanás que era servidor de Deus, agora não é servidor de Deus, ele é o inimigo de Deus. Ele se bate contra Deus, ele quer derrotar Deus. Mas até então ninguém nunca explicou no Velho Testamento o porquê disso. O porquê disso, quem foi dar uma explicação foi a Igreja Católica, que deu a explicação. Então nos escritos do Mar Morto, por exemplo, descobriu-se que os essênios. Você já ouviu falar desses escritos do Mar Morto? Já ouviu falar? Sim. Foi em 1945, né, descobrido lá no... 48. Foi no final da Segunda Guerra. Quando você vai para o Mar Morto, tem uns cavernas Isso. assim, foi descoberto de vários jeitos. Nesse mesmo tempo, encontraram na Índia, também na caverna, o apóstolo, que é o evangelho que é considerado apócrifo, de São Tomé, né?
Lá também tinha alguns evangelhos. Lá não. Tinha. Todos apócrifos, porque vai contra a ideia da igreja. A igreja dava as cartas. E eles tinham, então, nesses escritos de Qumran, dos essênios, eles se fundaram, se estabeleceram em Qumran, e nesses escritos dizia o seguinte, que qualquer pessoa, mesmo sendo judeu, que não concordava com as suas opiniões, estava contra Satanás. Então, se você fosse judeu e não aceitasse isso, você estava entregue a Satanás e era expulso, porque eles não aceitavam conviver com Satanás. Então, é uma crença que foi imposta ao povo. O povo foi obrigado a acreditar nisso e aceitar isso e não podia questionar, né? E segundo esses escritos, Deus criou dois espíritos nos humanos, que eu falei agora há pouco, né? O caminho da luz e o caminho das trevas. E os demônios estavam sob o poder de Satanás enviados para possuir aqueles que estavam no caminho das trevas. Então, quando você optava pelo caminho das trevas, os demônios, que hoje a gente chama de obsessor, né? Mesma coisa. E Satanás tinha os seus agentes. Então, os agentes de Satanás, um deles era Belial, traduzindo, são os inúteis. É ele que vai liderar os filhos das trevas contra a luz na batalha final. Tinha também Beuzebu, um dos 7 príncipes do inferno, e olha, ele se originou de um deus cananeu conhecido por se livrar das moscas. Por isso Beuzebu é conhecido como o Senhor das Moscas. Eu só peguei 2 dos príncipes, são 7, para não estender demais a nossa palestra. São 7 príncipes, eu achei esses 2 aí, Belial e Beuzebu, mais conhecidos de todos nós, né? Nós já vamos falar dele. Esse é o meu computador. Existem, além disso, né, outras tradições demoníacas que a gente não vai abordar, quem tiver interesse, que é um mastema que mais se aproxima do diabo católico. Então, assim, esse mastema é uma outra visão do diabo, de outro povo, uma outra religião, e a visão que eles têm do diabo é o que mais se aproxima da visão católica do que esse dos hebreus, né? E no Novo Testamento a gente pode influenciar, nós podemos perceber a influência do zoroastrismo no Novo Testamento, por conta justamente desse padrão de comportamento dos demônios e essa tentação que Jesus sofreu no deserto. Então fica bem claro aí que o povo judeu assimilou tão profundamente as ideias de Zoroastro que eles passaram a conviver com isso. E no Novo Testamento nós vamos encontrar em muitas passagens as citações de demônios, a situação de Satanás, e mesmo os apóstolos citam nas epístolas muita coisa sobre Satanás, sobre os demônios, porque era a crença deles, era aquilo que eles acreditavam, estava dentro deles, enraizado neles, e eles não tinham outra explicação para isso. Esse diabo que nós conhecemos hoje surgiu no século IV depois de Cristo, então não dava para eles poder entender essa diferença, e eles seguiam a tradição judaica. Jesus expulsou para os demônios, foi tentado pelo Satanás. E os discípulos, né, eles citam esses demônios, Satanás, com relativa frequência. O Apocalipse de João foi escrito entre 90 e 100. João afirma que será que o diabo vai ser acorrentado no inferno por 1000 anos e depois ele seria solto. Deus acorrentou o diabo no inferno. É o tal do dragão de 7 cabeças com 7 chifres. Como o diabo ficou acorrentado e não poderia sair do inferno, porque Deus acorrentou ele, para ele dominar o mundo, o que ele precisava fazer? Mandar os seus agentes, Belial e Beuzebu, mas tinha um agente, que esse vale a pena citar, que é a grande prostituta. Não, que é o. Não é a besta. A besta é um dos 7 demônios. E João disse que ele é identificado pelo número 666 e que ele vai comandar a grande prostituta que vai dominar o mundo. E disse também que a besta vai aparecer para os homens como uma pessoa boa, uma pessoa santa, vai atrair o mundo todo, porque ele vai falar coisas muito belas, muito bonitas, para poder atrair o povo e aí a grande besta dominar toda a nação e vencer a guerra contra isso. Esse é o objetivo que está lá no Apocalipse de João. Daí surgiu aquela história, né? Tu passarás, da 2 não chegarás. Eles acreditavam que no ano 2000 o mundo ia acabar, era a guerra final entre as trevas
E bem nada disso aconteceu. Talvez por isso, essa ideia de diabo, de penas eternas, vem desaparecendo aos poucos. Pouca gente fala sobre isso. Hoje o diabo está muito mais presente nas igrejas evangélicas do que na igreja católica. Fala-se cada vez menos, porque não dá mais para a gente conviver com essa ideia, principalmente a ideia das penas eternas. Vamos falar até pouco, né? E o principal agente é a besta. A reunião será conhecido no 666. Lúcifer também é outro nome que foi dado ao diabo. E esse nome Lúcifer foi uma influência da filosofia grega e foi dado na Idade Média, não foi dado pelos judeus. Porque Lúcifer, para os gregos, a primeira luz que aparecia no céu no anoitecer era Vênus, aparecia como uma estrela. Então eles diziam que aquela estrela é que trazia todas as outras, inclusive a lua, para formar a noite. Então chamavam ela de Lúcifer. Lúcifer, traduzido para o português, é o portador da luz, aquele que traz a luz. Então Lúcifer, na verdade, foi empregado ao diabo de forma equivocada. Porque se é o portador da luz, o Lúcifer é Jesus Cristo, não o diabo. Então foi aplicado a ele de forma equivocada, de forma errada. Então Lúcifer se tornou o nome mais conhecido dentro do cristianismo. As pessoas conhecem muito mais o diabo como Lúcifer do que como qualquer outra coisa. E é um fato curioso, porque no século IV, quem fez a tradução dos textos do hebraico, do aramaico e do latim para o latim foi Jerônimo, conhecido como São Jerônimo. E ele, em momento algum, ele cita essa palavra Lúcifer. Ele não falou em Lúcifer, em momento algum. E Jerônimo, ele tem uma qualidade. Ele foi um tradutor fiel da Bíblia. Ele não teve interpretação, ele não interpretou nada. E existe uma historinha que parece mais uma piada, mas que é interessante a gente contar aqui, né? Diz que Jerônimo estava lá no escritório dele, que era dentro do quarto onde ele dormia, lá debruçado sobre os pergaminhos, lendo, e tinha um amigo dele, um bispo, que era muito brincalhão. E esse bispo, sabendo que Jerônimo ficava o dia inteiro no quarto estudando lá, só saía para se alimentar, para descansar um pouquinho, ele resolveu ir lá para poder distrair o amigo dele, né? Para desestressar o Jerônimo. Aí entrou lá no quarto, o Jerônimo cumprimentou ele, voltou aos estudos, e ele saiu da sacada, assim, do apartamento, e falou assim: venha, irmão Jerônimo, uma vaca está voando. E São Jerônimo com aquela calma toda, né? Ele se levantou daquela espreguiçada, chegou lá e ficou olhando para o céu, procurando na vaca, né? E o padre caiu na risada, né? Falou: Jerônimo, eu não sabia que você era tão tolo ao ponto de acreditar que uma vaca pudesse voar. Aí Jerônimo responde: não, eu preferia acreditar que uma vaca possa voar do que acreditar que um religioso pudesse contar uma mentira. Olha essa lição de Jerônimo, né? E fique para nós, né? Se nós somos religiosos, a gente não pode contar mentira, né? Aí eu vou ter que acreditar que uma vaca voa mesmo. Vou ter que acreditar. Uma história interessante de Jerônimo que ajuda muito isso. Mas então, o que aconteceu? Até agora nós falamos de dois diabos, né? O diabo dos hebreus, dos judeus e dos hebreus. E o nosso diabo, o nosso capetinha, né? Esse é uma história interessante. Quando Jerônimo fez a tradução no século IV, nessa época, Agostinho já era bispo da igreja, nessa época, né? E Jerônimo, ele fez essa tradução, ele só traduziu, ele não interpretou nada, ele só traduziu. Foi um trabalho magnífico que ele perfeito. Como ele pegou tudo que estava no Velho Testamento, ele trouxe para o cristianismo os demônios e trouxe a ideia de Satanás, tal qual estava lá. Isso também trouxe, porque ele não entrou nessa questão de julgamento. Havia um debate público nessa época. Nessa época, a filosofia grega estava em alta, principalmente no Império Romano, estava em alta. Então você tinha filósofos pitagóricos, filósofos platônicos, aristotélicos, ateus e cristãos, todos separados, né? Ateus e cristãos. E eles ficavam se debatendo em praça pública. Se debatendo em praça pública. Por quê? Para que o povo que não sabia ler nem escrever aprendesse alguma coisa a mais
sobre o pensamento mais elevado da vida. O povo não tinha esse conhecimento. E nesse debate, chegava um certo momento que os ateus perguntavam: se o seu Deus, ele é tão bom, ele é tão perfeito, tudo que ele faz é lindo, belo e perfeito, quem criou o mal? Aí a coisa pegava. Porque todo cristão acreditava no diabo, mas ninguém sabia quem tinha criado o diabo. Quem criou o mal? Então ficou uma dúvida, e essa ideia ganhou mais repercussão ainda quando surgiu um cara chamado Maniqueu. Maniqueu, deixa eu achar aqui o Maniqueu. Hein? Era mais pra trás, né? Maniqueu? Sim, mas ele influenciou nessa época. Ele é o maniqueísmo. Hã? Maniqueísmo. Sim. Tá perdendo bem? Sim. Depois eu queria que você falasse um pouquinho quem é a besta. Tá. No final, eu queria entrar nessa questão. Então, essa lacuna entre os cristãos se tornou muito perigosa. Porque nessa época foi que apareceu lá entre o povo essa religião persa, que é chamada maniqueísmo. Quem é Maniqueu? Maniqueu, uns falam que ele era filósofo, outros falam que ele era druida, mas ele era um homem muito importante entre os persas. E ele achou o seguinte, ele pensava da seguinte maneira: existem várias religiões no mundo. Ele falou, não pode haver esse divisionismo. Ele queria unificar toda a população terrestre, que é conhecida na época, né, numa religião só. Então o que ele fez? Ele pegou partes do zoroatrismo, pegou partes do cristianismo e pegou parte de outras religiões espalhadas e criou uma única religião que tinha como princípio básico o zoroatrismo. Novamente o zoroatrismo vem influenciar o cristão. E esse Maniqueu, ele criou um grande número de seguidores. Mas um seguidor que ele teve, e que é muito importante destacar, é Santo Agostinho. Agostinho. Nas Confissões ele fala muito. Fala. Sobre Nas Confissões fala. Isso aí foi tirado de lá. Então o Santo Agostinho, antes dele se tornar católico, ele era um jovem, ele era muito rebelde. Ele fez coisas assim que depois ele se arrependeu profundamente, né? A questão das peras, né? Das uvas que ele roubou. Eu acho massa do Santo Agostinho que a mãe dele rezou 30 anos para ele se ir para a igreja, para ele ser um homem bom. Então, o coração de mãe funciona. Ele virou completamente, foi um homem maravilhoso. Então ele se tornou, por conta dessas orações da mãe dele, houve um dia que ele se tornou então cristão, ele virou católico, né? Como católico ele foi maravilhoso dentro da igreja católica. E quando Jerônimo terminou a transcrição, surgiu essa ideia de Satanás, tudo, continuou essa lacuna. E para fortalecer essa criação, essa lacuna, né? Patrocínio, né? Quem deu o golpe final nessa ideia do maniqueísmo foi justamente o Santo Agostinho. O ex-seguidor virou católico e deu um golpe. Ele escreveu primeiro esse livro, né, Confissões, mas ele escreveu um outro livro chamado A Cidade de Deus contra os Pagãos. O primeiro volume ele não toca no nome do diabo, mas no segundo volume é totalmente dedicado ao Satanás. E aí então foi que ele, com essa ideia dele exposta nesse livro, que preencheu a lacuna e acabou se provando que foi ele que destruiu as ideias maniqueístas que influenciavam o povo naquela época. Por isso que está lá no livro. Mas não vamos entrar nisso, porque é um livro que eu não sei se é possível para vocês verem. Não, não é possível. Então, essa ideia foi debatida e foi por isso que o diabo se fortaleceu. Então eles alegaram depois, um bispo que disse, para explicar a origem do diabo, ele disse o seguinte, que houve um anjo que se voltou contra Deus por inveja e desejou tomar o trono de Deus. E por isso Deus o expulsou do paraíso, e ele cita aquela luz que cai do céu, que bate no chão, esse que abriu aquela cratera onde saiu o dragão de 7 cabeças. Esse é o anjo que foi expulso, que se tornou então Satanás. Não vamos entrar em julgamento, porque a história não existe para ser julgada, ela existe para ser conhecida.
Mas essa ideia, que não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, não existe isso. Então hoje, aqueles homens que acreditavam aquilo naquela época é algo aceitável. Mas hoje em dia acreditar nisso não dá, gente. Acreditar que Deus tenha criado um anjo perfeito com a tamanha imperfeição da inveja e do desejo do poder. Não dá para aceitar isso. Mas essa ideia vigorou durante todo o vigor até hoje, né? na igreja católica e entre os evangélicos. Né? Ainda existe essa história. Então foi aí que Deus acorrentou ele no inferno e ele soltou então um dos seus príncipes, que é chamado a besta, no João 666. Você quer que eu fale disso agora? Eu queria saber quem é, porque tem muitas interpretações de quem é a besta. Então, no livro A Interpretação Sintética do Apocalipse, Carvalho de Schurter diz o seguinte: que o Papa, ele possui, dentro do Vaticano, 5 títulos que foram sacramentados, cada um dentro de um concílio diferente. Eu não me lembro o nome de todos os 5, me lembro do nome de um deles, que se chama Vicarius Generales Dei in Terris, que é o vigário general de Deus na Terra. Então, veja bem, eu não estou falando aqui da pessoa do Papa, eu estou falando do cargo do Papa, ele tinha esse título. Então, como ele é um título em latim, o latim possui algarismos romanos. Se você subtrair os algarismos romanos de cada título que o Papa tem, vai dar 666. E o Papa, quem é que o Papa comanda? Quem é que a besta comanda? A grande prostituta. Quem é a grande prostituta? A Igreja Católica. É a grande prostituta. E o Papa, é coisa interessante isso, né? A gente observa bem isso. Que o Papa, ele aparece para as pessoas como uma pessoa boa, como uma pessoa bela, como uma pessoa santa, como uma pessoa, assim, um exemplo a ser imitado, né? E ele atrai todo mundo em torno dele. E foi o que aconteceu na Idade Média, principalmente na Idade Média, até surgir o renascentismo. Então essa é a visão de Carvalho de Schurter, não é minha. Tá? Mas não faz sentido. Então, tudo se encaixa nesse conceito, né? Tudo encaixa. Tá? Bom, surgiram muitas outras novidades durante a Idade Média, né? Por exemplo, essa imagem de Deus, do capeta, do inferno e da sua hierarquia, surgiu dentro do cristianismo na Idade Média. Lá perto dos anos 1982, 87, mais ou menos ali, perto dos anos 1000, é que deram a personificação do diabo. Então, essa personificação que a gente conhece, aquele cabra de chifrinho, língua comprida, parecendo que era língua de cobra, né? Aquela expressão lá, orelha pontuda, ele tinha o corpo parecendo o corpo de um homem, a parte de cima, e a parte de baixo parecendo um bode, o rabo comprido e com a ponta em flecha, e anda sempre com tridente. Essa imagem que eles criaram na Idade Média. Essa imagem sofreu alterações ao longo do tempo. Por exemplo, durante as cruzadas, o capeta se parecia com um árabe. Ele tinha a cara do árabe. Então, a imagem do capeta, ela foi se modificando ao longo do tempo, de acordo com os interesses da Igreja Católica, que personificou o capeta, que deu origem a essa imagem que a gente conhece do capeta, né? Justamente para quê? Para combater e converter o maior número de pessoas. E tem até uma história interessante que eu falo sobre isso num vídeo que está ali no YouTube do Redenção, onde eu falo sobre o Natal. E lá a gente fala por que 25 de dezembro é consagrado como dia do nascimento de Jesus, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Foi só uma tentativa bem-sucedida da igreja de converter os povos nórdicos ao cristianismo. Então vejam que o interesse da igreja era a dominação. Só isso. Todo o tempo foi esse o interesse. Né? Até que surgiu a contra-reforma do Pelabriga, aí veio a Inquisição e por aí vai. Então ela também ela pegou essa origem do zoroastrismo e criou a hierarquia infernal e também criou a hierarquia celestial dos anjos e arcanjos. Então, novamente, aquela guerra entre o bem e o mal que a gente vê no zoroastrismo volta a aparecer de novo na Igreja Católica. Ok?
Infelizmente ou felizmente, não sei, a Igreja Católica era a única religião cristã, não podia ter outra. Aí, esse combate interminável continuou. Foi por volta do ano 1000 que apareceu o chifrudo. Depois disso, o diabo foi para a igreja, nas cruzadas, né? E em tempos mais modernos, ele se parece com um advogado, né? Parece com um advogado. E mais recentemente, ele até parece como sendo esses grandes empresários que exploram o povo, né? Exploram o povo. Então, tudo para ter interesse. E aqui, gente, fica bem claro como surgiu tudo isso. Nós vamos falar aqui sobre as penas eternas, né? As penas eternas que a gente não falou ainda. Por enquanto é só o capeta. Então ficou clara essa ideia, esses 3 capetas que a gente viu: o capeta do Novo Testamento antes do exílio, o capeta depois do exílio e o capeta cristão. Vale a pena. E esse estudo sobre o diabo vale a pena a gente estudar. A gente aprende muita coisa, né? O Espiritismo diz que não existe penas eternas, tal como o inferno. Veja bem, se eu morro e por eu ser mau, eu vou para o inferno. Eu vou ficar por toda a eternidade sendo queimado lá no inferno, que deve ser uma algazarra dos diabos, né? Era um monte de gente gritando, acho que ninguém consegue tirar um cochilo lá. De tanta gritaria que tem, gente gritando, olha, queima o pé, outra hora queima a mão, outra hora queima a cara, queima o corpo. É aquela loucura lá no inferno. Ou então eu vou para o céu. Mas eu, no meu caso, eu sou um cara muito mau, fiz muita coisa errada, não vou para o inferno. A minha mãe, que é uma santa mulher, ele morre e vai para o céu. Aí eu pergunto para vocês, que raio de paz e de felicidade é essa que uma mãe pode ter sabendo que o seu filho está sofrendo no inferno? Como é que uma mãe pode ser feliz desse jeito? Como é que a esposa pode ser feliz sabendo que o marido está no inferno? Ou o contrário, o marido está no céu e a esposa está entrando no inferno? Como é que pode? Isso não tem o menor sentido. Veja que nós, ainda encarnados, nós somos seres mortais. Nosso corpo morre. Nós somos imperfeitos. Nós somos tão ignorantes, mas tão ignorantes, que nós não conseguimos sequer entender Deus. Nem isso a gente entende. Mas, quando alguém, parente nosso, comete um crime, vai para a cadeia, pega lá 30 anos de cadeia, a nossa justiça prevê que um familiar pode visitá-lo. Existe uma frequência e tem a famosa saidinha. Essa saidinha, para que é? E para que é a visita? A visita, quando um parente vai visitar o preso, leva uma coisa diferente para ele comer, aquele doce que ele gosta, e isso tudo é um refresco para ele. Renova as forças dele para ele poder suportar a prisão. Para que serve a saidinha? Para que ele se ressocialize. Não vamos entrar aqui no mérito se está certo ou se está errado. A ideia é essa. A ideia é essa. Para que ele se ressocialize. Então, qual é a ideia da nossa justiça? Que o preso, aquele que cometeu um crime, que ele volte para a sociedade. A ideia da prisão é recuperar o preso. Hoje não, hoje é uma faculdade, né? Mas a ideia é essa, é recuperar o preso. É fazer com que o preso pare de fazer as coisas erradas e volte a ser uma pessoa de bem. Essa é a ideia, esse é o princípio. Outra coisa também que existe de interessante destacar nas nossas leis é que toda pena, ela é, segundo a nossa lei, por um tempo determinado, segundo o crime que foi cometido. Então, se eu, numa discussão tal, eu pego e mato uma pessoa, foi uma fração de segundos que eu matei alguém. Eu vou pegar aí 30 anos de cadeia, que a justiça entende e corresponde, é uma pena que corresponde ao crime cometido. Isso é a nossa lei. Se a nossa lei é a lei cumprida ou não, essa é outra história que a gente não vai entrar nesse mérito, que não nos interessa. O que nos interessa mostrar é que a nossa lei, nós sendo imperfeitos, nós sendo ignorantes, simples mortais, nós conseguimos entender uma justiça muito melhor do que a justiça de Deus, que condena o sujeito por ter matado alguém a sofrer toda a eternidade no inferno. Que raio de justiça é essa? Isso foi criado pelo homem, né? O homem foi criado pela igreja, mas é uma ideia predominante. É uma ideia predominante. Por isso, a pena eterna, ela não faz o menor sentido. Não tem razão de ser. E hoje, graças a Deus,
nós podemos falar isso livremente, porque na Idade Média quem falasse uma coisa dessa era executado. Era executado. Então nós precisamos entender que penas eternas não existe isso. Isso foi feito para quê? Se você é responsável por alguma agremiação, por alguma coisa de importância, se você é um governador, um príncipe, um rei, qual é a melhor maneira de você dominar e controlar o povo? É pelo medo. O medo faz com que a gente se subordine a qualquer um e não tenha medo. Então o que eu faço? Eu ponho na cabeça de vocês um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus que te manda para o inferno. Eu crio o capeta para poder atormentar vocês, porque vocês ficam com medo e faz tudo que eu mando. Porque eu sou a salvação. O Papa é o general de Deus na terra. Ele se autodenomina assim. Então, note como é importante a gente ter isso, né? Então, mas, se você usar essa palavra diabo de uma forma simbólica que represente a maldade humana, aí não está errado não, você pode usar, é muito comum, né? Eu tenho muita amizade com o nosso amigo Richard, por exemplo. Para mim, ele é o diabo de pessoa. Então, o diabo para nós, não, porque ele é corintiano, né? Eu sou palmeirense. Por isso que ele é o diabo de pessoa, né? Então, o diabo ele pode usar metaforicamente. Se você falar assim, que eu vi uma pessoa andando na rua hoje, praticando roubo, assalto, nossa, parecia um capeta correndo na rua. Você não está falando mentira, você está falando a verdade. Você está simplesmente simbolizando a atitude dele. É uma simbologia. Mas isso não pode ser entendido como realidade. Não pode. Nós espíritas temos que tirar da nossa cabeça essa realidade, esse conceito e acabar com esse misticismo. Porque não existe, gente, guerra, bem ou mal. Não existe. A única coisa que existe é o bem, ponto final. Mas eu não sou bom. É porque você não aprendeu ainda. Para nós sermos bons, nós temos que crescer, temos que evoluir moralmente, como nos ensina a doutrina espírita. E até nisso, a gente reconhece a doutrina espírita como um consolador prometido. Porque veio acabar com essa ideia. Há quantos milênios não existe essa ideia? Alguém tinha que acabar com isso. E quem acabou foi o Espiritismo. Novamente, não vamos julgar a história. A história não foi feita a ser julgada, foi feita a ser conhecida. O que nós podemos fazer é pegar os conceitos da Idade Média, trazer para os dias de hoje e analisar se elas são cabíveis ou não. Não são cabíveis. Não são. Não podemos fazer isso, né? E o termo vida não se aplica, então, a essa existência. Ora, hoje vocês olham para mim e vocês veem o Vitorino. Mas como é que vocês podem saber, e eu mesmo posso saber, se eu já não me chamei Maria, Joaquina, Serafina, ou então Antônio, João? Tem uma coisa que eles falam, né, os evangélicos, os cristãos falam que Deus criou o homem à sua imagem. Não é isso? Excelência. Pois é, sua imagem e semelhança. Então eu pergunto, Deus, ele tem aparência de um branco, de um negro, de um asiático, de um indígena ou de um africano? Ou de uma pessoa do Oriente Médio? Qual é a imagem de Deus? Então essa ideia de que Deus criou o homem à sua imagem é balela, gente. Conversa assim, do povo de antigamente. Hoje não cabe mais isso. E outra coisa, por que razão Deus iria criar um homem e depois iria fazer com que esse homem criasse uma mulher? Para quê? Não tem sentido isso. Isso só teve sentido os povos até o fim da Idade Média, quando a mulher era subserviente ao homem. Só isso. Dominação machista. Não tem outra explicação para isso. A história do Adão e Eva, gente, tem muita coisa ali que não bate. Se Caim matou Abel e depois ele fugiu. Mas tem gente que não vê como metáfora. É a mesma coisa o Apocalipse, só estudando muito para entender. Então, precisa ler. Interpretação sintética do Apocalipse. Sim. Então, por que nós temos tantas existências assim? Por que existe a reencarnação?
Porque a cada reencarnação que nós temos, nós aprendemos alguma coisa nova. Eu ouço muitos espíritas falar assim, não, se eu conseguir subir um cantinho assim nessa encarnação, tá bom. Eu discordo, tá bom nada, coisa nenhuma. É perfeitamente possível nós darmos um salto desse tamanho ou desse tamanho. Eu posso sair de uma condição umbralina e ir para uma cidade de luz acima do nosso lar. Só depende de uma coisa, fé. Aí eu pergunto para vocês, o que é fé? Existem N definições para fé. A maioria das pessoas dizem, fé é você acreditar em algo, aí você tem fé. Eu tenho uma interpretação diferente, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, me perdoe, esqueci que é um Espírito que falou isso, mas ele definiu a fé da melhor forma que eu conheço. A fé é a vontade de querer. Então, se você tiver vontade de querer, você consegue dar um salto na tua evolução. E tem um livro que nos explica, inclusive, me fala a memória agora que livro é esse, que quando nós desencarnamos, nós passamos por um estado de perturbação. Segundo Kardec, esse estado varia em torno de 8 dias para as pessoas medianas, né? De nível moral mediana em relação ao nosso planeta. Se a pessoa é uma pessoa má mesmo, pode durar esse estado de perturbação dias, meses, anos e séculos, inclusive. No céu e no inferno tem a declaração de um desencarnado, que ele era pirata, havia desencarnado 150 anos atrás e ainda estava no mar pirateando. Ainda estava no mar. Então veja que esse estado de perturbação varia. Mas se você é mediano, em 8 dias mais ou menos você já está readaptado ao mundo, porque aquele mundo espiritual, você já conhece aquele mundo espiritual. Todo mundo aqui conhece, nós viemos de lá. Como é que a gente vai? Nós vamos voltar para lá e vamos estranhar? Não. Nós vamos demorar 8 dias para a gente se acostumar com a nova realidade que nós estamos vivendo. O nosso corpo é mais leve, o nosso corpo segue o nosso pensamento. É uma série de mudanças que a gente vai, mas 8 dias no médio a gente se adapta. Mas se você chegar do outro lado e durar 10 dias, você fala assim, o professor Vitorino falou mentira. Eu demorei 10 dias. Não, é em média 8 dias. Então pode passar um pouco menos, isso depende de cada um, né? Mas quando você dá um salto muito grande na sua evolução, você desencarna, você vai ver um mundo espiritual que você nunca viu antes. Você estava lá na zona umbralina, de repente você desencarna, você vai num lugar onde tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, cheio de luz, pessoas boas. Você não sabe como se virar, como se comportar no meio daquela gente. Então, por incrível que pareça, o estado de perturbação é um pouco maior. É até a gente se adaptar a esse mundo que nós não conhecemos. Alguém aqui conhece, já esteve na esfera crística? Imagina onde nós indo para lá. Vale, pensa um pouco. Mas aí é muita pretensão, né? Vai voltar com um louco, né? Na Terra não dá. Quem sabe quando a gente estiver nos mundos mais adiantados, pode ser. Então, o que nos mostra isso tudo? Vejo duas coisas importantes. Que essa visão que a gente teve do diabo, ela é uma visão muito pequenina, ela é muito estreita. Não dá para a gente ampliar isso, porque é complicado demais isso. Mas uma coisa nós temos certeza: a guerra entre o bem e o mal, ela está dentro de nós. Ela é uma escolha nossa. Eu posso escolher fazer o bem ou fazer o mal. Por que cada um de vocês são espíritas hoje? Porque vocês quiseram. Vocês estão aqui por quê? Porque vocês quiseram. Eu estou aqui por quê? Porque eu quis. Mas se ao invés disso, a gente quiser ser traficante de droga, alguma coisa nos impede de ser traficante de droga? Não, né? É consciência. É consciência de cada um. Então, o que nós fazemos é optar na nossa escolha entre fazer as coisas corretamente ou fazer mal feito. E precisamos entender que nós somos tão ignorantes, que o nosso conceito de bom e de mal é um conceito errado. Não é um conceito certo. Porque a gente acha que aquilo que é bom para mim é bom para todo mundo e não é assim. O conceito de bem e de mal, de certo e de errado, ele é um conceito relativo. Ele está sempre em relação a alguma coisa. Então nós espíritas temos como referência do certo e do errado o Evangelho de Jesus. O que vai a favor do Evangelho está certo, o que vai contra o Evangelho está errado. Mas e quem não é cristão?
Quem não é cristão tem outros valores, vai usar um outro conceito de certo e errado. Então, você escolheu o diabo ou você escolheu o anjinho, isso é uma opção de cada um. Vocês vão ser, não é que vocês vão ser dominados por eles, não. Vocês se tornarão anjos ou se tornarão diabos. Existe uma coisa para finalizar, eu não sei, já passou da hora já. Para finalizar, eu só quero lembrar vocês de um detalhe. Todo mundo que conhece o Pai Nosso, não conhece? O Pai Nosso. Tem uma hora que a gente reza assim, ó. Vinde a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? Então, infelizmente, a gente tem na cabeça, nós espíritas, que eu preciso desencarnar para mim ser um espírito feliz. Eu preciso desencarnar para mim ser um espírito elevado. Porque não existe elevação para a matéria. A maioria dos espíritas pensa assim. Os evangélicos e os católicos, eles pensam assim, eu tenho que fazer tudo de bom para mim ir para o céu. É o que eles pensam, né? E todos nós estamos errados a pensar assim. Porque nós pedimos a Deus que o reino dele venha até aqui. Nós pedimos a Deus para que as leis dele se façam presente aqui. E só tem um jeito de eu conseguir isso, de fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, agora como o Espírito está falando, se eu me reformar, se eu cuidar dos meus defeitos, corrigir os meus defeitos, eu vou me tornar um anjo. E nós somos um anjo todas as vezes que nós praticamos a caridade. Quando a gente ajuda alguém que está precisando de socorro, nós somos o anjo que Deus enviou para socorrer aquela criatura. Então nós precisamos nos tornar anjos. E anjos existem sim, com outro nome e com uma outra ideia. Não fomos criados por Deus. Nós é que nos transformamos em anjos. E todas as vezes que nós vamos socorrer alguém, nós somos o anjo desse alguém. Porque Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Tem muitas histórias para falar sobre isso, mas já extrapolei demais o tempo, né, Sandra? Mas eu tenho certeza que vocês todos têm um coração cheio de amor e vão me perdoar por essa demora. Gente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe todos vocês. Né? Vão com Deus e o diabo que nos carrega. A sua palestra mostrou a novela que você mostrou toda a novela, né? Da sua boca saiu a novela. Porque há mais de 1500 anos, no planeta Terra, a gente só vive a novela. Que é diabo, que é demônio, que é satanás e tal. Nós estamos dentro do patamar para aprender que não, o diabo somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, a gente precisa transformar o nosso ato de ser e de agir. Obrigado pela sua novela. Pelo jeito que como você age, você pode ser um demônio, pode ser um anjo. Depende da sua atitude. Mas eu ainda sou um demônio, obrigado. Eu vou fazer uma cena final, então sentem-se, passa Nós já vamos tomar um café, comer bolo, já vamos. Nós vamos fazer uma pequena vibração hoje. Eu peço encarecidamente que todo mundo mentalize aquelas regiões que estão numa desavença muito grande, ali Palestina, Israel, todos aqueles países vizinhos. Vamos jogando uma luz transformadora, que é aquela da chama violeta, para transformar tudo aquela confusão ali na Rússia também, aqueles países que estão muito em desavença, que Deus jogue as suas bênçãos, suas luzes transformadoras, para que haja paz, para que haja entendimento, para que haja fraternidade naquele local. Porque Deus é Pai, Deus é todo bondade, e a força de Deus consegue tudo. E assim agradecemos a essa palestra, agradecemos a esse nosso amigo, e
E agradecemos a Deus, a Jesus e a espiritualidade do bem que sempre está aqui conosco. E assim damos graças a Deus. Obrigada a todos. E vamos descer tomar um cafezinho. Ali, ó, tem a vontade para trabalhar conosco.